E mais uma vez aqui com vocês nesta série Tirando a Máscara com É Demais. Gente, hoje eu vou falar pra vocês o seguinte. A gente às vezes não entende, né? Nossa, mas será que aí só tem histórias assim, histórias tristes? Não, gente. Claro que não. Vocês hoje me conhecem e sabem que superei tudo isso. Não é isso? E aí, o que aconteceu? Meu marido chegou no limite dele, sendo perseguido por tanto agiota. Eu decidi procurar a igreja. Como muitas pessoas acham que a igreja vai resolver toda a situação, só que não. Começamos a andar numa igreja cristã, religiosa, e aí, né, eu mudei radicalmente. Não mudem radicalmente, pelo amor de Deus. E meu marido não aguentou a pressão e ele escreveu uma carta para mim bem no momento que eu estava correndo atrás para fazer uma cirurgia, uma esterectomia parcial. Estava com um mioma muito imenso. E aí, meu marido resolveu fazer uma cartinha para mim enquanto eu estava no médico, né? Nosso filho já tinha, o mais velho, 15 anos, o outro ia fazer 13 anos. E ele escreve uma carta dizendo que vai nos deixar. Ele estava fragilizado, estava precisando de ajuda. E onde eu estava? Vivendo as minhas dores, vivendo as minhas verdades, porque para aquele momento era o que eu sabia fazer. Eu não tinha ninguém para me ajudar, para me aconselhar. Então, gente, ele fez essa carta e deixa eu ver aqui. Quantos quilômetros você andou a pé, você se lembra? Meu marido andou 70 quilômetros a pé, com um sol causticante e uma bolsa nas costas. Vocês acham que uma pessoa dessa estava bem da cabeça, gente? Vocês acham? E eu não queria comentar aquilo com ninguém da família, mas foi preciso. Eu não consegui segurar isso sozinha. Quando eu cheguei do hospital, eu saí à tarde, e quando eu cheguei, ele ia trabalhar. E quando eu cheguei em casa, achando eu que depois ele ia chegar em casa, né? Cheguei umas 7 horas da noite, ele ia largar 10 da noite. E quando eu cheguei, não fui nem para casa, fui para o meu salão, uma funcionária minha, o meu salão era do lado da igreja, que eu frequentava. Aí uma funcionária minha disse, o Val veio aqui e deixou uma carta para você. E eu entrei no banheiro para abrir a carta. Gente, era tanta coisa que tinha naquela carta, mas é incrível, o meu olho só foi assim, fui embora, só foi ali. E eu vi o chão se abrindo, se abrindo, se abrindo, se abrindo, e eu caindo ali, a minha amiga batendo na porta, abre a porta, eu não conseguia, porque foi uma pancada muito grande. Eu achava que por estar dentro da igreja estava tudo resolvido, só que não, ali já estava começando uma história de terror na minha vida. Mas eu precisei passar por tudo isso. E nisso, chamei a pessoa que cuidava dos adolescentes, expliquei para ela a situação, vamos fazer uma oração. E vamos falar para o pastor, mas o pastor estava no aniversário dele, na casa dele, então tinha que dar um tempo. E falei para uma amiga minha, que na época era chefe do meu marido, e a gente fez aquele momento de oração. E nesse momento de oração, antes disso eu precisei falar com a minha cunhada, uma das minhas cunhadas. E aí, aliás, eu não falei com ela. Nesse momento que a gente orou, meu marido ligou para minha cunhada, que eu não tinha comentado nada. Ela o que tá acontecendo? Que Val quer que eu vá buscar ele, não sei o que. E eu fiquei morta, porque eu achava que eu era a última cocada do pote, que eu não poderia envergonhar ninguém, sendo que eu estava precisando de ajuda, eu estava carente, eu era apenas uma mulher. Nós somos sexo frágil, sim. Somos sim sexo frágil.
Não adianta fugir disso. Quando a gente foge, o que é que faz? Começa a adoecer. Foi o que aconteceu comigo. Gente, tudo tem polaridade, tem que ter o equilíbrio. A natureza tá aí pra ensinar a gente. E aí eu fui contar a história pra ela. Ela disse, mas eu não posso ir buscar ele. Ele tava muito longe da cidade que morávamos, em Maceió. Ele tava em outro lugar. É Murici, é? Ele estava em Murici, então fica muito longe de Maceió. E aí, eu falei com a minha amiga e ela foi com o esposo dela. E eu buscar. Gente, ele tava desidratado, totalmente fora de si, sabe? Ali foram muitos mistos de emoções dentro dele. Ele tava precisando de ajuda, de ser cuidado. Eu já não tava mais com aquela energia de mulher brava, de acusadora, tanto como antes. Mas ainda existia dentro de mim. Afinal de contas, eu fui uma pessoa que foi muito ferida. Tinha muitas questões dentro de mim que eu não conhecia. Foi muito mais fácil eu esconder aquela poeirinha do meu passado doente, triste, abandonado que eu me sentia lá embaixo. A água transparente aqui e a sujeirinha aqui. Quantas pessoas você conhece e vive isso? Não adianta, um dia vem tudo à tona. Até você resolver isso, o mundo dá volta e a situação acontece novamente. O mundo dá volta, então, se acontece coisas na sua vida que está sendo repetindo, pode olhar, não tem nada de maldição. São coisas que você precisa reparar, repensar, resolver para que não aconteça novamente. Porque está tudo, ó, engramados. Eu diria assim. Então tem que procurar alguém para desengramar. E eu estou aqui para fazer isso por você. Só é você querer. E o que aconteceu, né? A gente foi lá, fomos lá e voltava assim, gente, uma pista tão esquisita. Já estava fora da entrada da cidade. E ele estava sentado no meio-fio, que só passava caminhões, carretas. Minha amiga pegou ele não queria nem chegar perto de mim. Por quê? Ele me via como também a culpada disso tudo. Ele me via também inconscientemente como a mãe. Não que a mãe dele fez isso. Não é isso. Mas eu remetia isso para o inconsciente dele. Muita cobrança. Então, como ele ia chegar para mim e falar as coisas que ele fez, de ter um amante, de ter dívida, de ter agiotas, enfim. E aí, gente, a gente precisou que pessoas pagassem nossa energia. A gente precisou que pessoas dessem comida a gente. Foi um momento muito desafiador. Principalmente para mim, que gostava muito das coisas muito reservadas, de não querer me expor. E olha só isso, gente, aquela pessoa lá atrás que não gostava de se expor, está aqui contando para vocês. Tô me expondo, por quê? Porque eu quero mostrar para você que tudo tem solução. Eu venci, você vai vencer. Só depende das suas escolhas. Depende de você. Olha só, o poder está na sua mão. O que você vai fazer com isso? É isso. Você só precisa entender isso. Você vai ficar no banquinho de vítima? Ou você vai se levantar, mesmo sem forças, e dar um passo de cada vez com a energia, com força que você pode dar? Hoje você tem muitas ferramentas. Eu não tinha. Hoje, ao invés de pegar o celular e ficar perdendo tempo rolando a tela pra cima com coisas que não vai te levar a nada, sabe o que tu faz? Tá passando por quê na sua vida? É no financeiro? Procura dicas de financiamento, procura dicas de como fazer dinheiro. É no casamento? Procura dicas também. Na rede social tem tudo, só que as pessoas não estão usando como deve usar. Muitas pessoas estão fugindo e usando mais para pornografia e dizer coisas que não vai levar a nada. Procura muito saber da vida do outro. E isso não vai agregar a nada. E aí, gente, meu marido teve que ser internado porque ele estava desidratado. O pastor foi lá, visitou ele. E depois ele foi para casa e eu disse, ó, a tua oportunidade de falar tudo que tu precisa falar. Mas ele não se sentiu tão não sentiu tanta confiança, ele só disse meias verdades.
né, naquela situação, porque era o que ele dava conta naquela situação. E aí, ai meu Deus, como é bom falar disso, saber que eu superei tudo, porque na época eu dizia, eu não vou passar disso, eu não vou aguentar. Ah, eu preciso ganhar na Mega Sena para resolver toda essa questão, porque mais um dia eu morro. E se passaram mais de 2 décadas e eu estou vivinha, eu estou melhor. Aconteceu tantas coisas maravilhosas, eu cresci, eu aprendi, posso olhar para o meu passado e entender que eu precisava passar por ali, só passar para chegar até aqui. Depois o Val ficou hidratado, voltou para casa, precisou de uns cuidados e mês depois, né, eu tive que abrir mão da minha cirurgia e fazer lá na frente, meses depois. E aí, quer saber mais? Como foi que a Edmais chegou até aqui, se transformou nessa mulher maravilhosa que ela é hoje, que é comunicativa, que pode falar com vocês, porque eu parecia um bichinho do mato? Não percam o próximo capítulo.